Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. Meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu fui demitido na República Tcheca em 2 meses. Isso aconteceu em 2020, no início de 2020. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo desse canal aqui, eu conto um pouco da minha trajetória acadêmica, profissional, algumas experiências que eu tive internacionais também, desde que eu saí do Brasil, inclusive, a grande maioria delas, né, as mais recentes. Hoje eu moro aqui em Amsterdã, na Holanda, mas antes de morar aqui eu morava na República Tcheca, na capital, na cidade de Praga. Eu conto muito superficialmente, muito rapidamente nesse primeiro vídeo de apresentação, como eu fui parar lá, né? Como que eu saí do Brasil, como que eu mudei primeiro do meu estado, né, da cidade de Porto Alegre para São Paulo e em poucos meses saí do Brasil, né, saí de São Paulo e fui morar em Praga, na República Tcheca. Bom, nesse vídeo eu vou detalhar, então, vou contar em detalhes como é que isso aconteceu, tá? Bom, em 2018 eu tomei a decisão de sair do Brasil. Na verdade, eu já tinha tido uma proposta ou uma oportunidade para sair do Brasil muitos anos antes, né, lá em torno de 2010, quando eu fui para os Estados Unidos pela HP, né, trabalhava em um laboratório de pesquisa e desenvolvimento da HP, tive duas oportunidades de fazer treinamentos e participar de reuniões em outros escritórios da HP nos Estados Unidos, né? E na segunda vez que eu fui para lá, eu recebi não foi uma proposta formal, mas surgiu esse assunto, surgiu essa possibilidade da realocação, né, para um escritório de lá, para um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de lá, dos Estados Unidos, mas na época não fez sentido, né? Não era um momento bom para fazer essa mudança, porque eu, na época, era casado com uma pessoa que não compartilhava dos mesmos objetivos, né, de vida e objetivos profissionais. Então, por falta de alinhamento, por falta de apoio, eu acabei deixando de lado essa oportunidade, né? Deixando de lado essa opção de vida, né? Naquele momento não fazia sentido, então eu optei por não insistir nesse assunto, não levar adiante esse objetivo, né, esse projeto, e acabei perdendo aquela oportunidade. Muitos anos depois, então, já divorciado, já revendo, né, as prioridades e revendo as oportunidades que eu tinha, as opções que eu tinha, tanto de vida quanto profissionais, eu comecei a pensar novamente, resgatei, né, esse objetivo, esse plano, essa vontade de morar no exterior e comecei a considerar isso novamente. Na época, a minha preocupação, minha única preocupação eram os meus filhos, né? Os meus filhos hoje têm 22 anos e 15 anos. Na época, então, eles eram um pouco mais jovens, né? Isso foi há 5 ou 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, na verdade. Então, a minha preocupação era eles, né? Embora eu fosse divorciado e eu convivesse com eles, de certa forma, à distância, né? Porque nós passávamos finais de semanas alternados juntos, né? Então, a cada 15 dias nós nos reuníamos e passávamos um final de semana juntos, né? Eu e os meus filhos. E nós já estávamos adaptados, né, a esse ritmo de vida, essa rotina, mas seria diferente, né? Caso eu quisesse sair do Brasil, nós iríamos nos ver 1 ou 2 vezes por ano, né? Então, eu entendi que o mais adequado seria fazer um período de adaptação, né, me mudando primeiro para outro estado, onde eu tivesse uma distância, né, aceitável da minha cidade natal, para que eu pudesse visitá-los sempre que eu tivesse vontade ou percebesse que eles também estavam sentindo mais saudades, mais falta de mim, né? Então eu pudesse visitá-los. Eu, na época, considerei algumas opções. Em Florianópolis, né, eu sou lá do Rio Grande do Sul, né, da região metropolitana ali de Porto Alegre. Do Rio Grande do Sul, o polo tecnológico mais perto, né, mais próximo, seria Florianópolis, que tem um cenário de tecnologia bastante aquecido, né, bastante desenvolvido, muitas empresas de tecnologia, né, muitas comunidades técnicas também, e é uma região agradável também de se viver, né, ali naquela região de Florianópolis, Santa Catarina, tem um litoral muito bonito, né, um estado muito bonito, a cultura também é bastante próxima da cultura gaúcha, né? Estou tomando esse chimarrão aqui, por exemplo. Em São Paulo eu tinha dificuldade de encontrar erva mate, né, que é a erva usada para o chimarrão. Mas em Santa Catarina eu não teria esse problema, por exemplo. Então eu considerei Santa Catarina, considerei São Paulo e considerei Recife também, que também tem um centro de tecnologia bastante desenvolvido. Muitas empresas de tecnologia têm sede lá. Bom, na época
eu acabei optando então por São Paulo, né, dentre as opções que se apresentaram, dentre as empresas que tinham vagas abertas, vagas disponíveis, né, me candidatei a algumas dessas vagas, analisei alguns processos seletivos, analisei algumas ofertas, né, e optei por São Paulo. Morando em São Paulo, então, 1.200 quilômetros de distância de Porto Alegre, eu visitava eles com uma frequência mensal ou a cada 2 meses, né, para que a gente fosse... O meu objetivo, na verdade, era aumentar a, a distância entre as visitas, né? Então, a primeira visita foi depois de 2 semanas, né, até para que eu voltasse ao Rio Grande do Sul para buscar o restante das minhas coisas que eu havia deixado lá, né? Eu estava me mudando para São Paulo, então, me mudando de carro na ocasião. Então, na primeira viagem eu levei muitas coisas, mas ainda precisava voltar para buscar algumas coisas. Então, depois de 2 semanas, quando eu já estava estabelecido em São Paulo, já tinha encontrado um apartamento, né, já tinha me mudado para esse apartamento e voltei para buscar o restante da minha mudança. Então, a primeira visita depois de 2 semanas, a segunda visita depois de 1 mês, né? E a terceira visita já demorou um pouco mais, então já deu um intervalo aí de 2 meses. Então, fui aumentando o espaço, né, o intervalo entre as visitas, para que a gente se acostumasse com a distância. Quando eu percebi que isso já estava sob controle, né, logo poucos meses depois que eu mudei para São Paulo, eu também já estava bastante inserido na comunidade técnica local, estava participando de eventos, né, eventos como o Facebook Insights, que aconteceu em São Paulo naquele ano, que é um testathon, né, é um evento de testes, né, de software, então reúne profissionais de QA, e eu participei daquele evento, fui um dos premiados naquele evento, inclusive. No mesmo ano, com um mês de diferença desse evento, aproximadamente, um mês antes, né, eu palestrei no TDC, né, The Developers Conference, em São Paulo. Também frequentei alguns outros meetups e eventos de tecnologia, inclusive uma edição do The Ministry of Testing, que tinha uma unidade lá em São Paulo. Então participei do meetup deles também, mas como audiência, né? Fui visitar lá, fui assistir aos workshops e às palestras. E eu percebi que já estava bastante confortável com essa situação de viver à distância. Verifiquei que os meus filhos também, de certa forma, estavam ok com essa questão, né? Já tinha conversado muito com eles a respeito de morar longe, né? Morar em outro país. Eles até achavam essa ideia muito interessante, muito curiosa, assim, chamava bastante a atenção deles, né? A possibilidade de me visitar no exterior depois e também de toda a experiência, a cultura que eu poderia compartilhar com eles, né? Então, eu comecei a explorar algumas opções, né? Comecei a fazer muito networking, entrar em contato com ex-colegas e amigos que já moravam no exterior há algum tempo, principalmente na Europa, né? Mas também tinha alguns contatos nos Estados Unidos, no Canadá, né? Até na Austrália, mas eu foquei na Europa, né? Eu tinha o objetivo de ir para a Europa, era a minha preferência na época. E ainda é, para ser bem honesto, eu não penso em sair daqui, da Europa, né? E comecei a entrar em contato com alguns desses ex-colegas e amigos para verificar como eram os seus países, né, os países onde eles estavam morando, como era o cenário de tecnologia, quais eram as principais empresas, as empresas mais relevantes, né, nos países, nas cidades onde eles moravam, e comecei a verificar quais eram as opções, então, de vagas de trabalho disponíveis nos sites dessas empresas, no LinkedIn e outros sites, tá? Inclusive, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu descobri muitos sites sobre os quais a gente não fala no Brasil, né? E que aqui na Europa são bastante populares. Sites que, inclusive, são focados em relocation, né? Que oferecem a vaga de trabalho para trazer profissionais de outros países, né? Fazer a realocação do profissional para trabalhar naquele país onde a vaga está sendo aberta. Bom, eu comecei a participar de alguns processos seletivos, né? Não fiz muitos processos seletivos, até acho que eu tive um aproveitamento muito bom das aplicações para as vagas, né? E os resultados que eu tive. Então, num período aí de 1 mês, aproximadamente, eu comecei a me candidatar para algumas vagas e comecei a receber retornos. E a partir do momento que eu comecei a fazer processos seletivos, eu fiz 8 processos seletivos, tá? Eu diria assim que talvez eu tenha me candidatado para um pouco mais de 50 vagas, recebi retorno de 15 a 20 empresas, e alguns desses retornos, no primeiro retorno, então, no primeiro e-mail, né, na primeira resposta que eu recebi da empresa, poucos, né, desses foram já me descartando, né,
De algumas empresas eu não recebi retorno nenhum, então de cerca de 50 ou um pouco mais de aplicações eu recebi cerca de 20 retornos, alguns declinando então, né, da minha aplicação ou rejeitando a minha aplicação, uma resposta negativa, né, por e-mail, mas alguns foram positivos e desses retornos positivos, alguns eu dei continuidade, né, porque em alguns retornos positivos eu percebia que o que a empresa estava propondo ali como processo seletivo não era algo que estava alinhado com o meu objetivo ou que não estava alinhado talvez com o meu plano de buscar uma nova experiência, buscar uma nova oportunidade no exterior. Por exemplo, uma empresa entrou em contato comigo, então me retornou, né, me enviou um e-mail pedindo que eu registrasse uma empresa, mas no país deles, né? E isso seria um pouco mais complicado, né? Era uma empresa da Estônia, inclusive. Na verdade, não era tão complicado, depois eu descobri que eu posso registrar uma empresa na Estônia remotamente. Eu posso criar uma empresa virtual na Estônia e através dessa empresa eu posso emitir invoices, posso pagar impostos na Estônia. Isso depois, inclusive, facilita o processo para a obtenção de residência na Estônia, né? Mas eu descartei essa opção porque eu achei um pouco complexa, um pouco complicada, eu não sabia nada a respeito, decidi não me aventurar nessa opção. Mas eu recebi retorno de algumas outras empresas e eu iniciei alguns processos seletivos, né, principalmente da Polônia, da Alemanha, da República Tcheca, de Portugal e do Canadá. Né? Esses eram os países dos quais eu tinha recebido retornos e o meu foco maior estava na Polônia. Na época eu fiz 3 processos seletivos para a Polônia. No total eu fiz 8 processos seletivos, tá? Foram 3 para a Polônia, 1 para a Alemanha, 1 para a República Tcheca, 2 para Portugal e 1 para o Canadá. Desses 8 processos seletivos eu recebi 3 propostas de trabalho. Num período assim de cerca de 3 semanas, eu realizei esses 8 processos seletivos e já comecei a receber retorno dos 8 processos seletivos. 2 foram retornos negativos, né? Eles não iriam continuar com o processo seletivo depois das primeiras entrevistas ou primeiras etapas, então eu fui rejeitado por 2 empresas da Polônia. Não, por uma empresa da Polônia e... Não, exatamente isso. Fui rejeitado por 2 empresas da Polônia. Eu tinha ainda processos em andamento com uma empresa da Polônia, uma da Alemanha, uma de Portugal, e das outras 3, que eram uma de Portugal, uma do Canadá e uma da República Tcheca, eu recebi retornos positivos à conclusão do processo seletivo, né, com uma oferta de trabalho. E eu analisei as 3 propostas, né? A primeira que eu considerei, na verdade foi a primeira oferta que eu recebi, foi de Portugal. Eu já considerei aquela opção porque eu pensei, eu não sei se os outros processos seletivos vão resultar em uma proposta de trabalho, então eu já vou aceitar essa. Só que poucos dias depois eu recebi uma proposta da República Tcheca, e que era uma proposta melhor, né? O salário era melhor, me chamou mais a atenção a possibilidade de mudar para um outro país, com uma cultura diferente, né? Com um idioma diferente, poderia aprender um outro idioma, e Portugal não me estimulava tanto, né? O mesmo idioma, uma cultura muito parecida, né? Um país que tem uma proporção entre custo de vida e salários que não é tão favorável assim, né? Na República Tcheca fazia mais sentido, né? O poder aquisitivo seria maior, a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, de ter um padrão de vida melhor. Na República Tcheca era uma realidade, né? Em Portugal eu teria que fazer alguns malabarismos, aí eu teria que morar um pouco mais afastado da capital, por exemplo, se eu trabalhasse em Lisboa. Tinha 2 opções, tinha 2 escritórios da empresa, um em Lisboa e um no Porto, né? Então eu teria que morar afastado da cidade para economizar com aluguel, né? E também teria que buscar algumas outras opções com relação a transporte ou, né, outros custos de vida que têm um impacto grande aí, né? Outras despesas que nós temos aí no custo de vida que tem um impacto grande no orçamento. Eu teria que buscar opções para reduzir então essas despesas. E na República Tcheca me pareceu que tudo fazia mais sentido, né? Eu poderia morar na capital, num bairro muito bom, com um transporte ilimitado, né? Pagando um cartão de transporte ilimitado, as opções de planos de saúde, né, seguro saúde que eram oferecidos na República Tcheca também me pareciam muito bons, né, muito alinhados assim com o que eu buscava de qualidade de vida, enfim, de tranquilidade em diversos aspectos da vida. A empresa era uma empresa que
não era uma consultoria. Em Portugal seria uma consultoria, né? Eu seria contratado por uma consultoria e terceirizado para um cliente. E na República Tcheca eu trabalharia direto para essa empresa. Era uma empresa que desenvolvia jogos online, né? Bom, meu chimarrão já está começando a esfriar aqui, então eu tenho que ir alternando aqui entre o chimarrão e essa conversa com vocês. Bom, voltando à proposta dessa empresa, então era uma empresa que desenvolvia jogos online, jogos para cassino, principalmente, para diversos clientes em diversos países. Então eles tinham um produto próprio, uma plataforma própria, era uma tecnologia que eu não conhecia até então, eu começaria a trabalhar com essa, na verdade, aplicação web, né? Nada novo, mas o tipo de tecnologia que eles usavam para desenvolver essas aplicações web, né? Tanto a plataforma quanto os jogos, era interessante, era desafiadora, me motivou bastante, chamou a minha atenção. Então eu aceitei essa proposta e enquanto eu tratava do processo de migração, né? Até porque eu migrei aqui com a Lilica que está dormindo aqui na poltrona, e dos meus 2 gatos eu tinha um, né? Então seria a Lilica e um gato. Para migrar com animais, o processo todo pode levar 4 meses. E também o processo de obtenção do meu visto, né? E a autorização da permissão de residência, a aprovação do pedido de permissão de residência, também poderia levar um período aí, né? De 2 meses, talvez 3 meses. Então eu comecei a trabalhar remotamente para essa empresa. Isso foi em agosto de 2019, comecei a trabalhar remotamente e durante esse período de agosto até novembro de 2019 eu consegui resolver tudo com relação à documentação dos animais, a minha documentação e já solicitei a documentação, a permissão de residência e o visto para minha namorada, né? Então foi feita a solicitação do documento dela, a previsão era de que demorasse também no máximo 2 meses, o meu foi aprovado num período de 6 semanas aproximadamente, né? Foi um processo bem rápido, e a previsão era de que o processo dela também demorasse aproximadamente o mesmo período, até porque o meu já havia sido aprovado. E como eu solicitei os documentos dela vinculados aos meus, né, como sendo dependente, né, os documentos dela então seriam dependentes dos meus. A permissão de residência dela seria vinculada à minha, então ela seria a minha dependente, né, como residente na República Tcheca. Então, como o meu já havia sido aprovado, o processo dela deveria ser bastante ágil, bastante rápido. Então, nós encaminhamos os documentos dela em novembro, depois que o meu processo havia sido aprovado, toda a documentação dos animais já estava pronta. E quando é emitido o certificado veterinário internacional de um animal, ele tem validade de 10 dias e nós temos 10 dias para viajar, então, para chegar até outro país, né? Para ingressar no outro país com aquele documento. E então nós organizamos tudo, né, para que assim que fosse aprovado o certificado veterinário internacional, assim que fosse emitido para os animais, nós embarcássemos num período aí no máximo de 1 semana. Final de novembro de 2019, então, no dia 23 de novembro de 2019, nós embarcamos para a República Tcheca, chegamos lá no dia seguinte, no dia 24, nós tivemos uma parada em São Paulo, na verdade nós morávamos em São Paulo, né? Então nós tivemos um embarque em São Paulo, o primeiro trecho, então São Paulo, Portugal, Lisboa, tivemos uma parada em Lisboa, e depois de Lisboa para Praga, na República Tcheca. Chegamos lá no dia seguinte, então, e desde que nós chegamos, estava tudo organizado, tudo preparado, tudo providenciado pela empresa, tá? A empresa me forneceu um apartamento na margem dos rios, nas margens do rio, né, o rio Vltava, que é o rio que corta a República Tcheca, corta Praga, né? Num bairro muito bom, um acesso muito rápido, tanto ao centro quanto ao escritório, que ficava num bairro um pouco afastado do centro, na região de Praga 4, lá os bairros eles foram agrupados em distritos, né? Então esse bairro ficava no distrito de Praga 4. E o apartamento então era fornecido pela empresa, era um Airbnb, né? Um apartamento muito bom, um apartamento que ia da frente do prédio até atrás, com 2 sacadas, uma sacada na frente, uma sacada atrás, bastante parecido com esse apartamento, assim, no sentido de espaço, de área, né? Esse apartamento que também ele vai desde aqui da frente, né, que tem vista aqui para a Baía de Aiburg, até lá os fundos do prédio, tem um jardim interno ali do quarteirão e dá acesso ao canal da rua de trás. Bom,
Esse apartamento, então, estava disponível por um mês, para que eu tivesse tempo de encontrar um outro apartamento da minha escolha, né, para alugar. Mas eu estendi esse contrato por 3 meses, porque era final do ano, eu não queria fazer essa mudança e toda essa correria aí em período de Natal, eu queria relaxar um pouco, descansar, aproveitar a nova cidade, né, e curtir o Natal com calma. E depois, lá por janeiro, fevereiro, eu iria começar, então, a procura por um novo apartamento. Bom, esse apartamento, então, estava disponível por um mês, para que eu tivesse tempo de encontrar um outro apartamento da minha escolha, né, para alugar. Mas eu estendi esse contrato por 3 meses, porque era final do ano, eu não queria fazer essa mudança, toda essa correria aí em período de Natal, eu queria relaxar um pouco, descansar, aproveitar a nova cidade, né, e curtir o Natal com calma. E depois, lá por janeiro, fevereiro, eu iria começar, então, a procura por um novo apartamento. Na verdade, eu teria até o final de fevereiro para fazer essa mudança. O que aconteceu foi que essa experiência, então, que se iniciou na República Tcheca no final de novembro de 2019, no final de se estendeu, então, né, eu recebi a visita do Rafael, que hoje está morando em Portugal, morou um período na França, agora retornou para Portugal também, que é um grande amigo, um ex-colega de trabalho também. Ele foi passar uma semana comigo lá entre Natal e Réveillon. Nós fomos esquiar na fronteira com a Polônia. Foi um período muito agradável. Essa primeira experiência foi muito boa. Nós viajamos pelo país, né, visitando algumas cidades no interior do país, cidades turísticas, históricas, né. Comecei a aprender o idioma, aprender a história do país, a cultura do país, aprendi a cozinhar pratos tchecos, inclusive. E esse período de 2 meses, a respeito do qual eu estou abordando aqui nesse vídeo, né, fui demitido em 2 meses, por quê? Eu cheguei lá e assinei o contrato. Antes eu trabalhava remotamente como um freelancer. Quando eu cheguei lá, eu assinei um contrato no final de novembro de 2019, e no final de janeiro, 2 meses depois, a empresa chamou todos os funcionários. Foi assim, 10h30 da manhã, nós recebemos um e-mail, todos na empresa receberam aquele e-mail. Nós ocupávamos alguns andares de um prédio, então nesse e-mail nós éramos convidados em meia hora a estar num desses andares, que tinha um salão maior, tinha um espaço maior, porque seria feita uma reunião ali para alguns comunicados gerais, né, da empresa. Então nós começamos já a conversar entre nós, né, aquela fofoca de corredor, aquelas conversas na sala do café e tal. Todo mundo parou o que estava fazendo às 10h30 da manhã, ficou aguardando até às 11h, onde, quando seria anunciado, então, nesse outro andar, né, seriam feitos esses comunicados, aconteceria essa reunião. Então nós fomos até esse outro andar, ficamos lá na sala do café com alguns colegas, haviam alguns brasileiros lá, inclusive, né, grandes amigos aí que eu fiz lá, mantenho contato com eles até hoje, né, o Guilherme, o Davi, o Schellen, né. O Guilherme e o Davi ainda estão lá, né. O Guilherme veio me visitar aqui em Amsterdã recentemente, passou uns dias aqui em casa. O Schellen, quando nós vamos a Portugal, nós visitamos ele também. Agora, em junho, estou indo para lá de novo visitar ele. Ele e o Rafael, né, que eu mencionei agora, que foi me visitar lá em Praga também. Mas então nós nos reunimos na sala de café, na sala do café lá, e ficamos conversando, cogitando o que seria o comunicado. Será que mudaria a gestão? Será que mudaria a gerência? Alguma coisa nesse sentido. Será que nós mudaríamos de prédio? Não sei. E aí o comunicado aconteceu às 11h, a empresa estava fechando o escritório de Praga. Essa empresa, ela fazia parte de um grupo de empresas, eles tinham outras em Kuala Lumpur, tinham nos Estados Unidos, na Costa Rica, se não me engano, também uma unidade, e eles estavam comunicando que aquela divisão da empresa estava sendo fechada e que todos seriam demitidos. Isso foi na última segunda-feira do mês de janeiro. Não recordo agora a data exata. E no meio do comunicado, eu não esperei a reunião terminar. Eu entendi que aquilo ali era a mensagem principal, né, que eles tinham para compartilhar conosco. Eu estava um pouco mais afastado assim do grupo, estava mais perto da porta de saída, né. Eu já virei as costas, desci para o meu andar, sentei na minha mesa, rapidamente pensei o que eu faria ali, né, porque com a permissão de residência na República Tcheca, nós temos a necessidade de ter um sponsor, né, que é uma empresa responsável, que é a empresa que tem um contrato conosco e é responsável
por fornecer a permissão de residência. Quando existe uma troca de emprego, nós temos 60 dias para comunicar qual é a nova empresa e apresentar o novo contrato, anexar o novo contrato ao nosso arquivo, né, de permissão de residência. Então eu entendi que a minha prioridade naquele momento era encontrar outra empresa, né? Então eu rapidamente atualizei meu perfil do LinkedIn, meu currículo, comecei a procurar, né, no LinkedIn, em outros sites locais, inclusive na República Tcheca tem alguns sites locais que tem muitas vagas. Comecei a fazer alguns contatos, isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira eu já estava em processo seletivo, na segunda ou na terceira etapa já do processo seletivo. Eu estava em processo seletivo com algumas empresas já. E não só da República Tcheca, eu estava considerando que se eu não conseguisse ali na República Tcheca me realocar, eu iria mudar de país, assim como eu tinha um foco na Polônia, né? Até na época me ocorreu que talvez aquilo tivesse acontecido por um bom motivo, para que eu fosse para a Polônia, que era onde eu tinha realmente interesse, né? Para onde eu gostaria de me mudar, quando eu saí do Brasil. Então eu comecei a me cadastrar em alguns sites, comecei a me candidatar para algumas vagas, iniciei alguns processos seletivos, mas uma dessas empresas, que era uma consultoria lá da República Tcheca, avançou bastante rápido o processo seletivo. Eu expliquei para eles qual era a minha situação, que eu tinha um pouco de pressa. Eles foram bastante, eu diria assim, bastante solidários, aceleraram o processo, se disponibilizaram para fazer as entrevistas rapidamente. Fui até o escritório deles fazer a entrevista com a pessoa que seria a minha gerente. E na sexta-feira eu recebi uma proposta para me tornar um gerente de testes na empresa, para atuar em um projeto de um cliente no sul da Alemanha. Eu iria para lá com o gerente de projetos, daquele projeto específico, na semana seguinte, e depois disso, todos os meses eu teria que passar uma semana no sul da Alemanha, depois voltaria para a República Tcheca, onde eu ficaria o restante do mês trabalhando remotamente. Mas uma semana eu teria que estar lá presencialmente no cliente. Então, na sexta-feira eu recebi a proposta, na segunda-feira eu fui para lá já com o gerente de projetos e passei a semana lá, entendendo o projeto, conhecendo o cliente, entendendo a tecnologia, coletando requisitos, né, e informações a respeito do projeto, e voltei para a República Tcheca e comecei a trabalhar. Comecei a criar estratégia, era um projeto bastante interessante que envolvia integração entre um aplicativo mobile que gerenciava dispositivos dentro de uma Smart Caravan, ou Smart RV, que é um motorhome que é smart, né? É um veículo inteligente. Então, uma série de dispositivos, uma série de sensores, era uma casa toda inteligente, era um motorhome inteligente gerenciado por um aplicativo mobile e também conectado. Então, tinha tecnologia embarcada no veículo, tinha a tecnologia do aplicativo e tinha um servidor rodando na cloud que fazia toda essa comunicação, né? E essa integração, então, entre as três plataformas era o projeto, esse era o desafio. Eu comecei a criar estratégia, criar o planejamento de testes dentro do cronograma de desenvolvimento, né, dessas soluções, e comecei a me comunicar, então, com o time de desenvolvimento do sul da Alemanha, e comecei a trabalhar nisso, só que a documentação ainda não estava pronta, o contrato ainda não estava pronto, né? Então, essa alternativa que eu encontrei, depois de ter sido demitido, encontrei muito rapidamente, uma posição melhor, um cargo melhor. Eu vou explicar no próximo vídeo para vocês qual foi o resultado, como que terminou, qual foi o desfecho dessa alternativa, que também foi bastante inesperado, um desfecho aí bastante curioso que aconteceu tratando com essa empresa, com esse projeto no sul da Alemanha, que demorou para obter que demorou para conseguir apresentar os documentos que eu precisava, tá? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse próximo episódio, nesse próximo capítulo da minha história, minha trajetória lá na República Tcheca. E eu vou gravar alguns vídeos aí contando as outras experiências que eu tive na República Tcheca, os próximos capítulos que aconteceram comigo lá, que foi uma série de experiências bastante inusitadas, bastante surpreendentes até, que me deixaram em situações bastante delicadas, mas com as quais eu amadureci bastante, aprendi bastante, me tornei uma pessoa mais resiliente e mais preparada para lidar com uma série de problemas e encontrar não só soluções, mas também evitar que alguns problemas aconteçam aí na carreira e na vida, nos
planos e nos projetos de vida aí, como viver no exterior, mudar de país, etc. Tá? Então eu convido vocês a se inscrever aqui no canal para acompanhar a sequência dos próximos vídeos sobre essa temporada aí da República Tcheca, né? Vão ser episódios aí contando essa temporada da República Tcheca, quase como uma série de Netflix. E se vocês se inscreverem aqui no canal e ativar as notificações, vocês vão acompanhar os próximos episódios. Deixa o seu like aí se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma experiência desse tipo, de ter sido contratado e logo em seguida demitido, né, ter passado por alguma situação aí de prazos, de limites, de aperto aí, de uma situação apertada para resolver rapidamente ou com dificuldade para resolver essa situação. Deixa aqui nos comentários aí, compartilha a sua experiência conosco, aí vamos discutir um pouco mais sobre isso e tentar encontrar algumas boas práticas aí para que a gente evite que isso aconteça, tá certo? Eu vou ficando por aqui, vou terminar meu chimarrão e vou continuar o meu domingo aqui em Amsterdã, aproveitar que tem sol. Hoje nós começamos o Daylight Saving Time, que é o horário de verão daqui, né? Então nós acordamos uma hora mais cedo aqui, né? Então agora tá um domingo bonito, um domingo ensolarado, tem bastante vento, mas tá um domingo bonito também. A temperatura não tá muito baixa, nós temos uma temperatura aí de 11 graus, uma temperatura agradável, né, para essa época do ano. E eu vou aproveitar um pouco do domingo aqui e vou ficando por aqui. Até mais.